Bom dia, povo lindo do curso de administração da Uniplan, quarto período. Aqui é o professor Léo. Eu estou mandando para vocês uma videoaula para ajudar vocês nos estudos nesse momento aí que o governo estadual decretou paralisação temporária dos órgãos de ensino, tanto público como privado. E na sexta-feira passada a gente teve uma aula de reposição, foram poucos alunos. Eu vou dar uma breve repassada dos conteúdos que foram vistos e passei também um exercício. Vou reenviar para vocês o exercício. Eu quero que vocês respondam, aproveitem esse tempo para estudar. Vocês não vão para lá, mas o horário da aula é para ficar em casa lendo, assistindo os videoaulas de suporte. No ambiente tem aulas. Eu estou enviando a videoaula agora. Vou enviar outra daqui a pouco com um assunto que seria da aula de hoje. Hoje a gente ia resolver o exercício, vocês vão me entregar e íamos ver o próximo assunto. Então eu vou fazer uma revisão da aula passada, métodos ágeis, e vamos entrar no projeto PMBOK, que é o foco do livro-texto da Uniplan. Vamos falar um pouco sobre escopo. E a próxima aula que eu vou enviar, eu vou dar detalhes e um modelo de escopo de projeto, tá bom? Então, a metodologia ou métodos ágeis a gente começou a ver na última aula. Ela foi muito implementada principalmente para as pessoas que constroem sistema de informação. Foi introduzida na década de 80, se popularizou nos anos 90 e quem faz software, aplicativos de tecnologia móvel, mobile, eles utilizam muito esse método, como o nome já diz, é um método mais ágil, sem muita necessidade de muito referencial teórico. Tem que fazer todas as fases, mas ela é muito prática, todo dia algo é feito, existem reuniões todo dia. Existe uma metodologia do método ágil chamada Scrum, então nós vamos falar um pouco sobre essa metodologia, que é o que trata o nosso livro-texto. O Scrum, ele trabalha utilizando sprints. O que é sprint? São pontos de partida, são períodos de tempo para desenvolver uma fase do projeto, ou um programa, um software, né? Então, a cada produto que é criado, a cada serviço que é criado, ele é composto de diversos sprints, onde esses sprints têm um período de 1-2 semanas, no máximo um mês, né? Então, no sprint é feita uma lista de tarefas que vão ser executadas, que são chamadas de backlog. Então, se reúne todo o grupo e nesse primeiro ponto de partida do sprint inicial, já se diz as tarefas que vão ser realizadas naquele período de uma semana, 2 ou um mês. O objetivo de cada sprint é deixar pronto uma parte do projeto ou do produto que vai ser criado, né? Todos os dias no sprint há uma reunião, durante o sprint há uma reunião de 15 minutos com todo o grupo, e no final do período, seja uma semana, 2 ou um mês, existe um sprint review, recapitulando tudo e iniciando um novo sprint, ou seja, uma nova lista de tarefas, um novo backlog, até o final do projeto. Então vamos supor que o projeto terá duração total de 4 meses e que a cada 2 semanas será executado um sprint. Então serão 8 sprints até a finalização do projeto. A cada reunião inicial é dada uma lista de tarefas que vão ser feitas durante essas 2 semanas, que é o backlog. Ao final de cada período de 2 semanas, há um sprint review revisando tudo que foi visto e iniciando um novo projeto, uma nova fase do projeto. Todos os dias haverá sempre uma reunião de 15 minutos para dizer os pontos fracos, o que foi cumprido, o que pode ser melhorado. Nós temos uma imagem aqui que mostra, né? Nós vamos ter o Scrum Master, que é o gerente de projeto no Scrum. Ele vai ter uma equipe de desenvolvimento. Essa equipe de desenvolvimento, em parceria com o Product Owner, ou o responsável pela criação do produto, desenvolve uma lista de tarefas. Por exemplo, aqui nessa tabela de baixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarefas a serem executadas. E deu-se início aqui o sprint inicial, né? Nesse sprint inicial eles vão tentando resolver, junto com o gerenciador de projeto e a sua equipe,
o conteúdo daquelas 2 semanas. E todos os dias eles vão ter uma reunião de 15 minutos para poder detalhar o que é que está sendo feito. No final dessas 2 semanas, o produto daquele período determinado é feito um sprint review e é criada uma nova backlog até chegar na 7ª fase aqui, no 7º estágio, e aí ter o produto ou o projeto todo concluído, certo? Vamos falar um pouco sobre a unidade 2. A nossa unidade 2, ela trata principalmente da metodologia da PMBOK. Mandei para vocês anteriormente um guia PMBOK com mais de 700 páginas, onde fala passo a passo como se construir. Já dissemos que o PMBOK é muito burocrático. Existe o Prince2, que também é burocrático, mas o Prince2 muito usado na Europa e o PMBOK muito usado nos Estados Unidos, ali na parte das Américas, e o Brasil tem a tendência de copiar com os Estados Unidos. Então a gente vai focar, o livro-texto foca no PMBOK. Nós vamos falar um pouco sobre como se construir o projeto passo a passo, tempo de projeto, gerenciamento da qualidade do projeto, gerenciamento dos custos do projeto. O escopo de projeto é o momento onde se faz uma definição e uma identificação clara de todo o trabalho que vai ser necessário para concluir o sucesso do nosso projeto. Então, quando nós vamos fazer um projeto, temos que ter detalhado fase por fase, e tudo isso é feito dentro do escopo, onde são previstos cada detalhe que será executado durante o projeto até sua entrega final. Existe uma diferença entre escopo do projeto e escopo do produto. Nós sabemos que o projeto é todo o trabalho necessário para entregar o produto, um serviço ou resultado. Então ele tem como finalidade a condução do projeto, facilitar o gerenciamento de como conduzir cada etapa do projeto. Evidentemente que ao final do projeto um produto ou serviço vai ser criado. Só que o projeto é algo teórico e o produto é a execução prática daquilo. Então o escopo dá todo o referencial teórico de como desenvolver um produto, um serviço e chegar ao seu resultado. Já o escopo de produto é o conjunto de características do produto ou do serviço a ser entregue. Então, a gente já disse antes, se eu for criar um novo modelo de carro, eu tenho que fazer o projeto. E esse projeto é feito no papel, se ele vai ser gasolina, elétrico, eu tenho que fazer o modelo desse projeto, arquitetônico, usando engenharia, tudo isso é feito documental. Ninguém vai criar o carro logo, porque se tiver falhas vai se gastar muito. Então tudo é feito antes no escopo. Previsão de tempo, a qualidade dos produtos, os tipos de materiais, os fornecedores, a precificação, cada componente que será necessário, as pessoas que estão envolvidas na execução de cada etapa, a construção do motor do carro, a construção do chassi da lataria, recursos tecnológicos, tudo é previsto no projeto. Aí, se é feito um protótipo, aí sim já é um produto ainda não acabado, mas baseado no projeto, e aí sim depois vai para a linha de montagem, quando aprovado o protótipo. Quais são as informações que tem dentro do escopo? A gente tem que descrever minuciosamente todo o projeto, quais são seus objetivos, as fases entregáveis, tempo de cada um, quais são as pessoas responsáveis por cada fase, quanto iremos gastar, os custos, o tempo que vai demorar, os prazos, quais são as atividades desenvolvidas no decorrer de todo o projeto, quais são os impedimentos, as restrições. Por exemplo, você vai fazer um projeto de uma reforma de um apartamento. Então você tem como restrições, por exemplo, não pode ter excesso de barulho, é uma restrição. Você não pode trabalhar à noite porque vai incomodar os vizinhos. Tem que se prever tudo isso. As premissas é aquilo que é certo. Então, por exemplo, pegando o mesmo exemplo do apartamento, é certeza que durante a reforma os colaboradores, as pessoas que vão trabalhar de 7 da manhã às 11 e de 1 às 5 da tarde. Então isso é uma premissa, isso é uma certeza do que vai acontecer
durante a execução das tarefas, o tempo de trabalho de cada funcionário na execução daquela tarefa. Isso é uma premissa, ok? Se eu tenho uma empresa que trabalha com logística e ele entrega somente por via rodoviária, então é uma premissa que ele vai usar caminhões, que ele vai usar carros para poder fazer o transporte. Se é rodoviário, ele não vai usar avião, né? Então é uma premissa. Se ele faz entrega rodoviária, vai usar veículos rodoviários. Se ele faz entregas somente aérea, ele vai ter que usar transportes como avião, helicóptero e outras coisas. Então, isso é uma premissa, a certeza do que se vai fazer para executar alguma tarefa ou alguma fase do projeto. No processo de gerenciamento, nós temos que coletar para o escopo os requisitos fundamentais para a execução do projeto, definir todo o escopo, criar a estrutura analítica do projeto chamada de EAP, verificar se todo o escopo está certo e fazer a revisão e controle dele. Como nós vimos, o planejamento precisa de uma constante revisão. O que é coletar requisitos? É determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos de quem tem interesse no projeto. O que a pessoa quer, quais são as necessidades, e deixar isso tudo documentado. Além disso, ter alguém responsável por verificar e gerenciar essas necessidades e requisitos. O processo de desenvolver o escopo precisa de uma descrição detalhada de todo o projeto e de todo o produto. A fase da EAP é a fase mais importante, porque é a fase que se cria toda a estrutura analítica, né? Ele busca subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais fáceis de serem gerenciados. A EAP utiliza uma técnica de decomposição, então o projeto é um todo, mas ele é visto por partes, em que os principais produtos do projeto são divididos em nível de detalhe suficiente para auxiliar a equipe na definição e divisão de tarefas do projeto. A verificação do escopo é o momento de validação. Então vamos supor que você está construindo uma casa e no final você vai entregar essa casa para a pessoa que lhe contratou. Ela vai verificar se a casa bate com os requisitos que foram feitos no projeto, que está no papel pelo arquiteto ou pelo engenheiro. E aí ele vai ver se a tinta bate com o que foi dito, se as dimensões da casa batem com o que foi dito. Ele vai verificar e validar ou não. Se tiver tudo de acordo com as especificações que foram determinadas no projeto feito arquitetônico, ele valida. Se não, ele vai pedir os ajustes. E só aí depois é que vai ter um documento para ele receber aquele serviço e confirmar que está de acordo com o que foi pedido a quem desenvolveu o projeto da construção da casa. Não se recomenda, por exemplo, na construção da casa, que a pessoa só vá verificar no final do projeto. Ele tem que, de vez em quando, fazer visitas, né? Porque sempre algumas coisas fogem um pouco do controle. Podem mudar os materiais, fazer alguns ajustes, surgirem alguns problemas. Então, o momento do controle do escopo é o processo de monitoração, verificar periodicamente se o escopo está sendo executado conforme foi planejado. E se algo sair, gerenciar as mudanças que são feitas, né? Para que não seja só detectado lá no final, no processo de validação. O EAP tem fases, né? Então, essa parte analítica, essa estrutura analítica do projeto, ela tem fase. A primeira fase, identificar os principais resultados do projeto. Nós temos a fase de decisão para adequar o detalhamento de cada resultado, as alternativas de custo e duração. Então, se alguma coisa está saindo do custo ou do tempo previsto, tem que se ter reuniões para decidir o que se fazer para adequar. Lembrando que a gente disse que se mexe no custo, pode se mexer na qualidade, pode se mexer na duração. Geralmente, quando se mexe no tempo, vai haver alguma influência no custo ou alguma influência na qualidade do produto.
identificar os componentes de cada um dos resultados principais e verificar se a decomposição está sendo precisa, se as fases estão sendo executadas de acordo com o planejado, no tempo planejado. A gente fez aqui os níveis, né, passo a passo. Então, no PMBOK ele chama o primeiro nível de nível 0, né? Então, o nível 0 da EAP, da estrutura analítica do projeto, é dar o nome do projeto. É um nível muito fácil. Então, vamos supor aqui que a gente está querendo pintar uma casa, vamos dar o nome de projeto de pintura de uma casa, certo? Então, o primeiro nível é só colocar o nome do projeto. O nível 1, que é o segundo passo, é estabelecer as fases do ciclo do projeto. Eu vou pintar a casa, qual é a concepção, o que é que eu quero nessa pintura, as pesquisas, materiais que eu vou precisar, mão de obra que eu vou precisar, aquisições, a compra disso que foi pesquisado, a homologação, a aprovação do resultado final do produto. E evidentemente que para que tudo isso transcorra tem que ter alguém gerenciando. Então o terceiro passo é determinar quem vai gerenciar os entregáveis, essas etapas seguintes. Então determinar quem gerencia o projeto. Então vamos supor, na pintura de uma casa eu vou ter o mestre de obra. Então ele vai gerenciar, mas na verdade nós temos o arquiteto, né? O arquiteto gerencia o projeto e demanda o mestre de obra para ser o owner production. Ele vai ser aquele que vai intermediar o gerente de projeto, no caso o arquiteto, com os trabalhadores. A quarta fase é identificar os subprodutos necessários para alcançar o sucesso do projeto. Então, quem gerencia o projeto vai fazer o plano do projeto, no caso, vamos supor, o arquiteto, né? Ele vai ter que fazer o projeto de pintura, ele vai ter que estabelecer um contrato com a pessoa que quer pintar ou a instituição que quer a pintura do projeto da casa ou do apartamento ou da fábrica. E ele também tem que fazer o fechamento, né? Para receber o que foi contratado. Na concepção, vai se ver os pontos que são certeza, por exemplo, tinta a óleo, tinta lavável, viabilidade, se é tinta a óleo, por exemplo, que é uma tinta lavável, mas a parede só tem reboco, não tem massa corrida. Então é uma restrição botar tinta lavável numa parede que não tem massa corrida, porque ela não vai lavar. Então pensa-se na viabilidade do uso daquele material. Então teria que se usar um outro material, se não vai rebocar. Se quer lavável, tem que rebocar aquela parede para lavar. Então a premissa, a restrição nesse caso é que se só tem um reboco, não pode usar tinta lavável. A premissa, se coloca massa corrida, pode-se usar a tinta lavável. Fazer a pesquisa, procurar os fornecedores de tinta, buscar as pessoas que vão elaborar o projeto, que vão executar a tarefa de pintura, mão de obra. Logo em seguida tem que se comprar esses produtos, que é a aquisição dos recursos, da tinta, dos pincéis, escada, lixa e outros materiais. E por final, a verificação, né? O arquiteto, que é o responsável pelo gerenciamento do projeto, chama a pessoa que contratou e ele vai verificar para validar a pintura, se está tudo conforme o que foi especificado no projeto e contratado, e aí sim há o fechamento e o pagamento daquele serviço que foi contratado. Aí a quinta fase é verificar as estimativas de custo e tempo, se tudo bateu de acordo com o que foi necessário, e revisitar e refinar a EAP caso algo seja necessário, se lá na homologação algo não bateu, tem que fazer revisão e ajustes, né? Bem, esse foi o conteúdo que a gente viu até a aula passada, tá bom? Já vou mandar para vocês uma nova videoaula, que é a videoaula desta semana, falando sobre como montar o escopo do projeto. Lembrando, tem um exercício para vocês responderem e façam o exercício e deem uma lida no material, na apostila de vocês, tá? Nós já estamos aí trabalhando com a unidade 2 do livro texto da Uniplan. Um abraço.